Duarte, gostaria muito de assistir um vídeo seu falando sobre Romanos 13, mais especificamente sobre como o respeito às autoridades que a Bíblia cita nos primeiros versículos desse capítulo pode ou não impedir o exercício da poliginia bíblica, levando em conta um país como o Brasil, onde ela é proibida pelo Estado, apesar de não ser proibida na Bíblia. É um assunto que não estou achando muito sobre, gostaria muito de ver sua opinião sobre isso. Deus te abençoe, Duarte. Não sei se fui muito claro, qualquer coisa eu reformulo. Gabriel, você foi muito claro, Deus te abençoe também. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejas sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos, capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 7. Será que um texto como esse realmente inviabiliza a questão da poliginia ou do amor expansivo? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo aqui agora. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então esse é mais um vídeo no qual nós vamos falar de dois assuntos que eu gosto muito de falar aqui nesse canal: teologia e o amor expansivo, ou a poliginia também, até certo ponto. Não é isso? Então o Gabriel fez essa pergunta, é uma pergunta interessantíssima, sempre me fazem aqui nesse canal, e eu vou tentar responder então de forma bastante objetiva. É uma questão da teologia das mais interessantes, na minha opinião, que é aquela questão então que diz respeito à dupla cidadania do cristão. Alguns defendem essa ideia, então, de que o cristão teria uma dupla cidadania. Ele seria um cidadão do céu, ao mesmo tempo, em que ele seria um cidadão terreno. Então ele estaria sujeito às leis do Evangelho, às leis do cristianismo, às leis de Deus, às leis da Bíblia, e ao mesmo tempo ele estaria sujeito às leis civis, ao ordenamento jurídico do país no qual ele, enfim, viveria. É um assunto muito extenso, muito controverso, como eu falei, ao longo da história da teologia. Você tem diversos posicionamentos, então aqui eu vou dar o meu posicionamento pessoal no que diz respeito a essa questão da dupla cidadania. Eu penso que o cristão não tem uma dupla cidadania, o cristão deve ter uma única cidadania, ele deve ser fiel tão somente aos princípios do Evangelho, aos princípios essenciais daquilo que é a espiritualidade cristã. Todas as vezes que esses princípios do Evangelho conflitarem com as leis civis, é um dever do cristão optar por seguir o Evangelho. Então você tem que compactuar ou compatibilizar passagens como essa de Paulo e outras também que Pedro fala a respeito desse assunto, com aquela passagem na qual o próprio Pedro e o apóstolo João estavam envolvidos quando eles foram proibidos de pregar pelo Sinédrio, e eles disseram o seguinte: olha, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, todas as vezes que nós cristãos nos defrontarmos com um conflito entre as leis do Evangelho, os princípios bíblicos essenciais do cristianismo, e as leis civis, as leis do ordenamento jurídico em geral, na minha perspectiva, de modo geral também, porque há casuísmos diversos possíveis aqui, eu entendo que nós temos que optar pelos princípios do Evangelho. Então, por exemplo, nessa questão que o Gabriel coloca, de fato, a bigamia é crime no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, tem algumas questões aqui que têm que ser levadas em consideração. Primeiro, a bigamia é crime porque o que está sendo criminalizado, na verdade, é o contrato civil, que as pessoas chamam de casamento. Então, você não pode ter dois contratos civis de casamento, porque é crime segundo a nossa legislação. Então esse é o primeiro ponto. Então, primeiro, eu já disse aqui várias vezes nesse canal, a minha ideia de casamento não é uma ideia jurídica. Aquele contrato que você assina lá, no cartório, enfim, aquilo não é casamento, aquilo é um contrato jurídico que as pessoas, enfim, chamam de casamento. Então aquilo não é um casamento, é uma coisa que eu sempre digo aqui nesse canal. E o segundo ponto, que é o que o próprio Gabriel coloca no vídeo dele. A Bíblia, em momento algum, proíbe um homem de ter mais de uma esposa. Em momento algum. Já fiz vários vídeos aqui nesse canal, eu sei que vai chegar mais gente nesse vídeo aqui, como sempre, que não assistiu
os outros vídeos, dizendo que é um absurdo, vai citar um monte de passagem que eu já expliquei várias vezes aqui nesse canal e não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é falar sobre a questão da dupla cidadania ou não. Então, na minha perspectiva, não existe nenhum óbice, Gabriel. Por quê? Porque eu tenho que estar sujeito às leis civis até o momento em que elas não conflitem com as leis do Evangelho, com os princípios basilares que eu encontro na Bíblia e na espiritualidade cristã. E, portanto, essa questão da poliginia ou da poligamia ou do amor expansivo, que é diferente, como eu sempre coloco aqui, mas enfim, não tem conflito nenhum. Até porque, obviamente, eu, se fosse ou se for vivenciar isso em algum momento da minha vida, nunca se sabe, né? Eu não pretendo me casar juridicamente, porque realmente é crime. É crime você ir lá e assinar aqueles dois contratos, né, de casamento. É um crime, está lá previsto no Código Penal, salvo melhor juízo no artigo 235, é por ali. Então é um crime. Agora, eu também não faço nenhuma questão de assinar aquele contrato, porque aquilo ali para mim não é casamento. Agora, insisto na ideia de que o cristão não deve se pautar com essa dupla cidadania, porque, como eu falei, é uma questão muito controversa, porque até que ponto, né, você realmente tem que se sujeitar às leis do Estado, ainda que elas conflitem com leis bíblicas, por exemplo, né? Não é novidade para ninguém. Só para dar um exemplo histórico que é muito citado dessa questão. Um percentual altíssimo, alguns dizem aí que algo em torno de 80% da igreja luterana alemã apoiou o regime nacional socialista, né, quando da Segunda Guerra, por conta dessa dessa doutrina da dupla cidadania, que o sujeito era cristão, mas também era um cidadão alemão. Então as leis alemãs eram leis civis, então você tem que obedecer às autoridades civis. Então, assim, como eu disse, é uma questão muito complexa, interessantíssima, mas não era o meu objetivo aqui nem mesmo discutir essa questão mais a fundo, mas tão somente colocar essa questão, então, do amor expansivo ou da poliginia de acordo com a pergunta que o Gabriel fez. Então, Gabriel, eu não vejo nenhuma incompatibilidade, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, todas as vezes que a Bíblia me permitir ou me proibir algo, pouco me importa se a lei civil me permite ou me proíbe. Eu tenho que me pautar, então, por aquilo que são os princípios bíblicos, os princípios cristãos, os princípios do Evangelho basilares para mim, tá? Então, eu não adoto a teoria da dupla cidadania. Se o sujeito realmente adota essa teoria da dupla cidadania e considera que um contrato de casamento civil é um casamento, então, de fato, fica incompatível ele defender uma ideia de poliginia, enfim, ou do amor expansivo, sendo cristão. Agora, eu não concordo com a dupla cidadania, insisto, e não acho que aquele contrato de casamento que as pessoas chamam de casamento seja casamento. Já falei muito sobre isso aqui, o casamento é uma coisa muito superior àquele mero contrato que você assina lá. Tá bom? Então era mais ou menos isso para esse vídeo aqui, espero ter respondido a pergunta do Gabriel, lembrando-se sempre de uma coisa, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima. E que Deus nos abençoe.